Fala pessoal, o meu nome é Lucas Petronilho e eu tô aqui com o segundo episódio da série Back to the Start. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, após esse vídeo aqui, no final desse vídeo, você volta lá, assiste o vídeo da série Back to the Start, que eu garanto pra você que você vai entender o contexto das palavras que Deus tem entregado pra nós nesse tempo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, não deixa de dar o seu like, se fizer sentido, compartilhar com outras pessoas também. No vídeo hoje, nós vamos falar sobre um tema que não sai de moda, um tema que deve ser lembrado dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que Jesus venha. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. É uma palavra que não é tão grande, mas que causa um impacto verdadeiro nas nossas vidas. Todas as vezes que nós nos posicionamos em arrependimento, com toda certeza, isso move o nosso coração a sermos transformados e mudados, matando o nosso velho eu para que Cristo continue nascendo e crescendo em nós. O arrependimento ele é o ato central da virtude religiosa, onde nós somos convidados a tratar com rejeição as atitudes que tivemos que ferem a lei moral, ferem a ética, ferem os padrões que a Bíblia nos instrui de como nós devemos viver e como devemos nos comportar. O arrependimento vai fazer com que nós olhemos para Jesus Cristo, aquele que foi o padrão perfeito, a estatura perfeita, e tudo aquilo que fere, aquilo que Jesus deixaria de fazer, aquilo que fere o caminho que Jesus nos instruiu. Então é quando nós percebemos que estamos andando no caminho errado e nós nos arrependemos e nos realinhamos com isso. E isso é incrível. Nós vamos ver, nós vamos perceber João Batista trazendo uma palavra muito severa sobre arrependimento. João Batista, a voz que clama no deserto, ele foi passar um período no deserto e começou a pregar sobre o arrependimento. Essa palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 7, ela começa desde o verso 1, mas a partir do verso 7 vai entrar no texto que nós vamos falar. E João Batista vai dizer aquele texto muito famoso, em que muitas pessoas conhecem. Se você não conhece, a partir de hoje você vai conhecer. E diz o seguinte, ele diz assim: raça de víboras, por que vocês pensam que vão conseguir fugir da ira do Senhor? Vocês precisam se arrepender. E então ele prega esse mesmo sermão por diversos dias e as pessoas começam a ir ao deserto para poder entender o que estava acontecendo. E quando tudo isso acontece, eu gosto muito da versão A Mensagem, que vai dizer assim: vocês acham que um pouco de água nessa sua pele de cobra vai ser a solução dos problemas? Vocês precisam se arrepender e andar em novos caminhos. Andar em novos caminhos é exatamente você lembrar daquilo que o caminho que eu estou andando aqui fere aquilo que Jesus me ensinou, fere aquilo que a palavra do Senhor tem me mostrado como eu devo seguir, e então eu me arrependo e eu endireito o meu caminho. Dessa maneira, então, João Batista começa a instruir o povo na área social, na área política e na área religiosa. E as pessoas começam, a população começa a perguntar a João Batista: João, então, o que eu preciso fazer então? Ele diz: bom, você que tem duas roupas, doe uma para quem não tem. Faça o mesmo com o alimento. E aqui ele está trazendo para nós no quesito social. Quando nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, é nós pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo e começarmos a perceber que existe um mundo que passa por necessidades. E às vezes nós achamos que isso é culpa do governo, que quem tem que solucionar esse tipo de problema é o governo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem e você pode fazer por alguém que está próximo de você, não espere o governo. Faça você, seja uma pessoa que tem uma visão que vai além, não uma visão limitada ao ponto de transferir aquilo que pode ser feito por você. Da mesma forma, os cobradores de impostos começam a perguntar a João Batista. E aqui nós estamos falando da esfera política. A esfera política, os cobradores de impostos começam a perguntar: João, e nós? O que nós precisamos fazer então para que nós realmente consigamos trilhar esse caminho correto? Ele fala: ei, pare de cobrar impostos além do que é devido. Os cobradores de impostos daquela época, eles enriqueciam por causa disso, porque eles se comportavam como quem precisava pagar 10 e cobrava 13. Cobre somente aquilo que é justo. E dessa parte eu não preciso nem explicar demais, porque hoje nós vivemos e conhecemos uma sociedade política que é extremamente corrupta.
que prefere caminhar em caminhos de corrupção ao invés de caminhar em caminhos de progressão, ao ponto de que vai levar realmente a sociedade a avançar. E então, por último, eu quero trazer o religioso para a hora dos soldados, aos olhos dos soldados, porque os soldados perguntavam a João Batista. E desde já eu convido você a realmente abrir a sua Bíblia, a você parar e pesquisar, a ler esse texto, para que você realmente tenha um entendimento do que está acontecendo naquele período. E então, na esfera religiosa, nós vemos pessoas que são colocadas para proteger, pessoas que são colocadas para poder trazer orientação, que eram os soldados daquela época. E então, João Batista, olha para os soldados e diz: vocês não pratiquem extorsão, não levantem falsas acusações e contentem-se com os salários de vocês. Isso eu quero trazer hoje para o lado religioso, para o lado das igrejas. Porque a igreja foi levantada realmente para poder fazer a justiça social. E isso é algo que a igreja tem como responsabilidade. E eu quero dizer para você que, infelizmente, hoje existem algumas pessoas que levam o fardo de serem pessoas que não se contentam com o salário e que realmente ficam fazendo falsas acusações por aí. Entenda, a Bíblia ela vai trazer para nós um padrão perfeito. E esse padrão perfeito estabelecido por Cristo vai fazer com que todas as vezes que nós olharmos para os nossos líderes religiosos, sejam os nossos pastores, sejam padres, seja aquela pessoa que realmente tem Cristo como o centro da sua vida, entenda uma coisa, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu gostaria muito que você tivesse a percepção de que a melhor igreja para você ir é a igreja que está mais próxima da sua Bíblia. Porque a Bíblia vai nos trazer padrões perfeitos, padrões ao qual valem a pena olhar e realmente colocar numa balança se está caminhando de maneira saudável ou não. Então, quando você tiver dúvida, olhe para a sua Bíblia. Isso com toda certeza vai fazer toda a diferença onde você estiver. A melhor maneira, então, de nós vivermos o arrependimento é nós observarmos o padrão que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela vai nos mostrar, através de João Batista, é um excelente exemplo. João Batista, ele vivia e ele tinha 4 características que eu quero trazer aqui para você. A primeira característica de João Batista é que ele tinha um compromisso com a verdade. Doesse a quem doer, ele falava aquilo que era necessário ser falado. Tenha um compromisso com a verdade. Com toda certeza isso vai fazer com que você ande sempre nos caminhos que Jesus nos ensinou. O outro ponto que eu quero trazer para você é exatamente a viver uma vida simples. João Batista ele vivia uma vida simples ao ponto de que ele se retirou para caminhar pelo deserto. A Bíblia vai falar que ele comia gafanhoto, e gafanhoto não era o gafanhoto em si, como muitas pessoas falam por aí. Gafanhoto era o nome de uma fruta que se dava numa árvore daquela região, que ela tinha um formato que parecia muito com um gafanhoto, tá? E o mel silvestre era o mel de tâmaras, tá? Então era sobre isso que João Batista se alimentava. Ele tinha uma vida simples e ele tinha um compromisso com a verdade. Ele tinha um compromisso em ser honesto, em falar aquilo. O terceiro ponto é, seja honesto para com você, seja honesto para com as pessoas, seja honesto em tudo que você faz, seja honesto no seu casamento, seja honesto como pai, como mãe, seja honesto também como filhos. Seja honesto no seu trabalho, como empresário, como funcionário. Seja honesto na sua igreja. Com toda certeza isso vai fazer com que você realmente caminhe os caminhos que o Senhor separou para você. Fazendo assim com que você esteja habilitado a receber aquilo que o Senhor tem como porção para a sua vida. E quarto e último ponto é viva para a glória de Deus. João Batista vai dizer, e há um outro texto muito famoso também, que ele diz, olha, que eu diminua e que Cristo apareça, que você realmente tenha um compromisso em fazer com que o nome de Jesus venha a aparecer em tudo que você fizer. Então vamos recapitular aqui para a gente poder anotar essas lições e realmente viver uma vida de arrependimento. Viva uma vida simples, uma vida de satisfação em Cristo. Filipenses no capítulo 4 vai dizer isso. Paulo vai dizer aos filipenses, olha, eu tenho satisfação em Cristo, eu sei o que é viver riqueza e eu sei o que é viver pobreza. Eu sei o que é viver no muito e eu sei o que é viver no pouco, mas a minha satisfação está no Senhor. Isso é você ter uma vida simples. Você ter uma vida simples não é você assinar um atestado de pobreza. Eu não estou falando que dinheiro é ruim, mas eu estou falando para você que a sua satisfação, independente do que você tiver, dependente de onde você estiver, a sua satisfação tem que estar no Senhor. E com toda certeza isso vai fazer diferença. O segundo ponto, então, tenha um compromisso com a verdade.
Ter compromisso com a verdade é você falar o que precisa ser falado, sem medo do que vai acontecer. Porque uma coisa é certa, a verdade ela sempre prevalece. O terceiro ponto é seja honesto. Seja honesto aonde você estiver. E o quarto e último ponto é viva para a glória de Jesus. Que aonde você estiver realmente, Jesus ele prevaleça, que as pessoas consigam perceber em você Jesus através das suas atitudes, através do seu comportamento. Que essa palavra realmente caia como uma semente na sua vida. Se isso faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas. E é sempre um prazer ter você aqui. Então, muito obrigado e eu vejo você na próxima semana.